Oi pessoal, tudo tranquilo? Gente, que nós estávamos comentando então sobre as ISTs, né? Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, e a gente comentou sobre o HIV. Então eu deixei uma aula exclusiva para ele, né? Então a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? O AIDS, ela foi reconhecida por volta de 1981 nos Estados Unidos como doença, tá? E isso ocorreu a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais e moradores de São Francisco ou de Nova York, que apresentavam sarcoma de Kaposi, tá? Pneumonia por pneumocistos carini, tá? E comprometimento do sistema imune. Foi as caracterizações primárias da doença, né, que acabaram apontando essas colocações bem específicas desse meio, porque o sarcoma de Kaposi, ele é um tumor, né, vascular, e ele geralmente é causado por herpes vírus, né, do tipo 8, e ele pode ocorrer na forma clássica associada à AIDS. Então, ou a doenças intragênicas, né? Por exemplo, depois de transplante de órgãos. O diagnóstico é feito por biópsia sempre, né? Então se coleta um pedaço do material para enviar para análise. E o tratamento das lesões superficiais envolve a crioterapia, tá? Entre eletrocoagulações ou radioterapia, para tentar conter o avanço da doença, tá? A rádio em si é utilizada nas lesões mais extensas, para produzir uma melhora mais acentuada também, para ter uma recuperação anterior. Então foram os sintomas que foram colocados de uma forma primária nesse meio, tá? Com os primeiros sintomas relacionados com o HIV. Então essa síndrome da imunodeficiência adquirida, né, acabou sendo levada a essa conclusão de que se tratava de uma nova doença, de acordo com esses pré-requisitos, né, de apresentar esse sarcoma de Kaposi, pneumonia, comprometimento do sistema imune, e que não tinha sido previamente classificada ainda. Então a etiologia dela saiu que ela era provavelmente infecciosa e transmissível, tá? Com alguma forma de transmissão. Então, em 83, o HIV-1 ele foi isolado dos primeiros estudos com os pacientes, né, com AIDS, na França, num laboratório francês, né, com pesquisadores franceses e americanos, e recebeu o nome de LAFC, vírus linfopatogênico, a associação de vírus linfopatogênicos, tá? Ou vírus associados à linfadenopatia. E respectivamente nos dois países, né, em 86 já foi identificado um segundo agente etiológico, né, um segundo agente causador da doença, também um retrovírus, com características semelhantes ao HIV-1, então foi denominado de HIV-2. Então nesse mesmo ano, um comitê internacional acabou recomendando o termo HIV, né, vírus da imunodeficiência humana, e para colocar uma denominação geral, né, reconhecendo esse vírus como sendo capaz de infectar seres humanos. E com isso o HIV, esse retrovírus, né, com um genoma de RNA da família dos retrovirais, né, dos retrovírus. Então ele pertence a um grupo de retrovírus que precisam se multiplicar, né, a partir de uma enzima da transcripase reversa, que é o que acontece com a maioria dos vírus quando eles infectam as células, né? Vírus são parasitas celulares obrigatórios, eles não conseguem se alastrar em outro meio, então eles são responsáveis, né, por parasitar as células.
O HIV ele força uma transcrição do RNA viral, né, para uma cópia do DNA, então ele pode se integrar ao genoma do hospedeiro. Então você tem essa forma que o vírus se alastra de uma forma geral. Então não se sabe ao certo ainda, não se tinha ideia da onde tinha surgido o HIV-1 e o 2, né? Se tinha conhecimento que uma grande família de retrovírus estava relacionado à presença em primatas, tá? Não humanos, claro, em chimpanzés, né? Na África subsaariana. E todos os membros dessa família do retrovírus possuem estrutura genômica semelhante, o que aproximou, né, dessa correlação com esse tipo viral do chimpanzé. Então, dentro disso, a capacidade de infectar, né, através dos receptores CD4, que são dos linfócitos, eles passaram a infectar o homem há poucas décadas. Então, os trabalhos científicos recentes sugerem que isso ocorreu mais ou menos 40, 50 anos atrás, tá? E esses retrovírus são bem numerosos nesses primatas, né, não humanos que são encontrados na África, e têm apresentado uma proximidade muito grande com o HIV-1 e o HIV-2, tá? Que seria o vírus da imunossuficiência símia, o CIV, que infecta uma subespécie de chimpanzé africano e é 98% similar ao HIV-1. Então, como os vírus eles são altamente mutagênicos, ocorre uma mutação ocorreu e ele acabou infectando as pessoas, né? Então ele é bastante ativo nesse meio intracelular, né, como parasita. No meio externo ele é inativado, porque você tem vários agentes físicos, o calor, químico, composições químicas que inativam ele. Isso na natureza, ele não infectando uma célula, né? Então, em condições controladas, né, experimentais controladas, as partículas virais intracelulares, elas sobrevivem no meio externo por no máximo até um dia. Já as partículas virais livres podem sobreviver por 15 dias soltos na atmosfera, né, a temperatura ambiente, ou até 11 dias a 37 graus. Então, esse ciclo acaba sendo bem ele acaba sendo bem conciso, né, porque você não tem um tratamento totalmente eficaz para o HIV. Você tem o coquetel que mantém, né, porque ocorre o ciclo do HIV na célula humana, ele ocorre por ligações de glicoproteínas, né, como ocorre em todos os vírus. Todos eles possuem uma capa glicoproteica em torno dele, que faz ele se ligar com as células e aos receptores específicos da superfície celular, né, principalmente os linfócitos T, que são os linfócitos do nosso sistema imunológico. Então essa fusão desse envelope do vírus com a membrana celular hospedeira, né, acaba liberando o código viral do vírus para dentro da célula, e ele força uma transcrição do RNA, ele força uma cópia do DNA, do RNA viral lá na cadeia de DNA celular, para ele poder ligar esse RNA viral à cadeia do DNA celular, tá? E ele depende da transcripase reversa para isso, porque é ela que ativa essa transcrição, tá? Com isso, o transporte do DNA para o núcleo da célula pode haver integração nesse genoma celular, né? E depende das enzimas integrase para que ele ocorra, porque a permanência dele ocorra no meio celular. Então essas proteínas são produzidas e quebradas em subunidades, né, por intermédio dessas enzimas, e se alastram para as outras células. E isso ocorre dentro da parte celular, né, mas as formas de transmissão são a sexual, a sanguínea, né, em receptores de sangue ou hemoderivados, né, usuários de drogas injetáveis, e
As transfusões de sangue, hoje elas são muito mais controladas, né? Você tem uma série de exames que são feitos para verificar essa compatibilidade desse meio e, consequentemente, fazer com que ocorra essa alteração nesse vírus. Então, sim, gera, né? Como eu estava comentando das transfusões, hoje você tem um controle muito maior nisso, mas em países subdesenvolvidos como a África, o Congo, ainda você tem uma deficiência muito grande. Mas essa descoberta que ocorreu lá 40, 50 anos atrás do HIV, hoje a África já tem indivíduos que são resistentes, né, ao HIV como um todo. Criaram resistência. O sistema imunológico se adaptou e criou uma resistência contra eles. O exemplo maior que a gente tem é do Michael Jordan, que era um jogador muito famoso da NBA, jogava no Chicago Bulls, e ele era portador do HIV, só que não se manifestava nele. O corpo dele criou uma proteína em torno do vírus e ele não se manifestava, tá? E ainda pode ser de transmissão vertical, né, que é colocado de mãe para filho durante a gestação, durante o parto ou pela amamentação. E ocorre ainda assim de formas menos frequentes, né, por transmissão ocupacional, ou seja, por acidente de trabalho, entrar em contato, né, com o sangue em profissionais da área de saúde que sofrem ferimentos, né, com instrumentos perfuro-cortantes, que estão contaminados com sangue de pacientes infectados pelo HIV. Então são as formas menos frequentes devido aos cuidados que se tem, né? Mas ainda ocorre, tá? Na forma sexual, que seria a principal, né? A principal forma de exposição no mundo inteiro do vírus é a forma sexual, sendo que a transmissão heterossexual nas relações sem uso de preservativo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a forma mais frequente de transmissão. Então, na África, é a principal forma de transmissão do vírus pelas relações sexuais sem utilização de preservativo. Nos países mais desenvolvidos, a exposição ao HIV por relações homossexuais ainda é responsável pelo maior número dos casos, né, devido a essa falta de cuidados. Então, embora essas relações heterossexuais estejam aumentando de uma forma proporcional, né, como uma tendência na dinâmica da epidemia, esses fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV dentro de uma relação heterossexual são essa imunodeficiência avançada, as relações anais, relação sexual durante a menstruação, presença de outras ISTs, né, de outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente as que geram úlcera, né, que geram manchas, feridas, que podem ocasionar essa entrada do vírus, né, como é o caso do cancro mole, da sífilis e da herpes genital, e acabam aumentando esse risco na transmissão. Então essas formas assim acaba colocando, foi se levantado durante um tempo assim o risco de transmissão por fluidos corporais, saliva, urina, lágrimas, mas essa transmissão não ocorre dessa forma, sabe? Por isso que durante muitos anos assim os portadores de HIV eles foram muito discriminados, justamente por esse medo de tocar e se contaminar com o vírus, mas não ocorre, o contato é somente pelo sangue, pelo sêmen, pelas secreções genitais e pelo leite materno, tá? Que são as fontes de infecção. Então acabou tendo essa inefetividade nesses outros testes, né? Porque foi analisado saliva, urina, lágrimas e não se encontrou o vírus ativado ali, não evidenciando essa transmissão. Então a única forma de controlar isso é a utilização dos preservativos, né, que é a prevenção e o controle, que é a principal estratégia de prevenção utilizada pelos programas de controle e envolve essa promoção do uso de preservativos, tá?
A promoção, por exemplo, de agulhas e seringas esterilizadas para os usuários de droga, né? O controle de sangue e os seus derivados, né? Então, na coleta lá no Hemocentro, todas as análises, todos os exames feitos, justamente para evitar essa colocação. Hoje você tem assim o preservativo, né? Como barreira efetiva contra o HIV, mas existem espermicidas também, né, que são a base do nonoxinol 9, que servem para matar os espermas, que são capazes de inativar o HIV, tá? E alguns outros agentes de doença sexualmente transmissível, mas que não é 100%, né, colocado nesse meio. Então, a forma mais correta ainda é a utilização do preservativo, tá? Porque a grande problemática dela, a gente tinha comentado sobre isso, é justamente essa destruição do sistema imunológico humano, né? Ela destruir o linfócito T, que é responsável por todo o controle imunológico do corpo, e consequentemente gerar essas interações, e a pessoa tem que tomar esses coquetéis de medicamento durante a vida toda, tá? Porque ele ataca preferencialmente o leucócito branco, que faz toda a nossa coordenação imunológica, certo? Tranquilo, gente? Então, beleza? Qualquer coisa, lembrem, a gente esclarece na aula ao vivo. Fiquem bem, grande beijo, até a próxima aula.